Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a síndrome do ovário policístico, a famosa SOP. O ovário policístico é uma das coisas que eu recebo muito no meu consultório e é uma coisa que eu passei quando iniciei então o meu conhecimento como mulher. Eu me lembro do momento onde eu fui na ginecologista e ela me disse: Cris, você tem ovário policístico, dificilmente você vai engravidar. Isso não aconteceu. Então, é uma coisa que eu poderia ter carregado comigo como uma marca, como já uma predisposição a eu ter a questão da gravidez como um problema, e não, eu engravidei de 2 filhos e que tudo correu bem até o final. Então, eu imagino que muitas mulheres têm a questão do ovário policístico e têm a preocupação: será que eu posso engravidar com isso? Alguns casos a gente tem sim que impactam a questão da fertilidade, mas muitas vezes elas estão vinculadas à ovulação. A mulher que não consegue realmente liberar nenhum cisto. O padrão desse ovário policístico, ele tende a ser um ovário que é muito populado, com esses folículos muito mais do que o normal, e que muitas vezes eles não conseguem fazer a eclosão desses óvulos. Então, ele tem uma tendência... Entrou uma música pra gente. Ele tem uma tendência que, imaginem que eu não tendo essa ovulação presente fortemente, ele não é liberado. O óvulo não chega a ser liberado daqui para vir, para que ocorra a fecundação nas trompas e com isso no útero, tá bom? Esse fluxo que bloqueia essa liberação, ela pode estar muito vinculada a hormônios, que são os hormônios androgênicos, que são os hormônios masculinos. Por exemplo, a testosterona. Existem outros, mas o mais famoso deles sim é o descontrole da testosterona. E esses andrógenos, esses hormônios, eles bloqueiam a questão da liberação desse óvulo para que ele vá então até o útero para que seja fecundado. Ele tem um padrão aonde o ovário dessa mulher com micropolicistos, microóvulos que não saíram, 2 vezes, 0,8 o tamanho de um ovário normal. Por quê? Você imagina que como se fosse uma colmeia de abelha, onde eu tenho várias casinhas. Essas casinhas todas estão aumentadas. Então, se um ovário normal ele tem um tamanho, com essa casinha cheia dos possíveis folículos que a gente tem, e por ciclo a gente pode ter 50 potenciais folículos para que um somente desenvolva e que vá fazer o ciclo para a fertilização, porque embora a gente não queira engravidar em todo o ciclo, nosso corpo ele tende um objetivo só, a sobrevivência. Então a passagem de um gene para o outro, onde a gente una e faça então, são as questões do gene egoísta, o gene que só tem um objetivo, que é sobreviver. Então, obviamente que a gente tem nos ciclos regulados um óvulo que vem sempre, que sai desse ovário, que percorre as trompas e que chega então ao útero. E quando ele chega nesse útero, ele é então fecundado. Quando ele não é fecundado, eu tenho então a questão da menstruação. E aí nisso, os ciclos irregulares ou ausentes, ele é sim um dos padrões que pode me indicar que eu estou tendo uma questão do ovário policístico sim, tá? Ou a total ausência dele. Mulheres acabam não menstruando, por exemplo. Obesidade. Por quê? A questão dos hormônios todos desregulados, ele tem uma questão de sobrepeso. Pelos pelo corpo. Então, muitos adolescentes, quando eu vejo, e o braço principalmente é o que está exposto, e que a gente vê que tem um pouquinho mais de pelo no braço, um pouquinho mais de pelo no rosto, é um dos primeiros indicativos. E quando eu olho, eu falo: escuta, você já fez algum exame referente ao ovário policístico? Não, então acho que é legal você dar uma pesquisada. Eu sempre tento a estar atenta. O chinês, para você ter uma ideia, quando você chega lá, muitas vezes ele não precisa falar a tua língua.
Eu fui numa farmácia porque eu estava com uma dor de cabeça e eles simplesmente não olharam a minha fala, né? Eles não me ouviram falar, até porque eu não falo chinês. Ela simplesmente, quando eu chego, ela pede para ver meu pulso, ela olha o padrão da minha língua, depois ela vem com os remédios e ela me medica. Por quê? O rosto fala, tá? A questão dos pelos, nesse caso, falo. A questão das espinhas nessa área, que é a nossa área de ovário, seria mais ou menos aqui para o microsistema de rosto, por exemplo, tá? E aí sim, aquilo que eu acabei de falar. Um pouco menos de cabelo, a queda de cabelo ou a diminuição do crescimento no cabelo. Uma curva glicêmica de colesterol e de triglicérides é alterada em pacientes que têm, sim, a síndrome do ovário policístico. E aí eu estava falando da testosterona. A testosterona, ele é um hormônio masculino, aonde ele é um dos androgênios que podem, sim, fazer com que essa desregulagem em termos de hormônio ocorra e com isso eu tenha, então, esse bloqueio dos meus folículos em serem liberados, em serem reabsorvidos de acordo com a fisiologia feminina. No tratamento da medicina ocidental, geralmente eles entram os médicos com metilformida ou clomifeno, que é o clomid. São coisas que induzem a ovulação. Então, é uma coisa que não está funcionando bem, eu vou e remedio. Eu coloco um remédio em cima disso para que ocorra a ovulação, a hiperestimulação. Em mulheres que querem engravidar, é muito comum essa prática, independente se eu tenho a síndrome do ovário policístico ou não. Para a medicina chinesa, é uma questão de mucosidade. Voltamos a falar no famoso muco. Então, esse muco gerado geralmente por umidade, ele é gerado por alguns padrões. Nesse caso, ele é muito mais físico do que emocional. A atividade física regular, ela auxilia porque quem controla a questão dos fluxos de energia é o fígado. Quando eu faço atividade física, o meu fígado ele fica muito mais ativo. Ele força com que a energia no meu corpo flua um pouco mais rápido e eficientemente. Coisas que eu não posso comer quando eu tenho um ovário policístico. Açúcar, leite, farinha branca, bolo, arroz branco e macarrão. É muita coisa. Porque todos esses refinados, todos esses alergênicos, todos esses seres inflamam o nosso corpo. Se a gente tem uma energia que já não flui livremente, qualquer agente que seja inflamatório, ele é muito mal visto. O leite, o álcool, o refrigerante e os sucos adoçados. Para um adolescente é muito complicado fazer esse tipo de dieta de restrição, mas, de novo, o remédio tem que ser o seu alimento. A gente tem que aprender a usar esses itens todos para que seja, então, proporcional, para proporcionar a nossa saúde e bem-estar muito maior. E para isso eu preciso tirar esses agentes que estão entrando diretamente no meu estômago para formar a minha energia. Então eu preciso eliminar esses fatores aqui? Sim. O que eu posso comer então, Cris? Todos os integrais. O arroz integral, o macarrão integral, a questão toda das fibras que isso aqui tem e da lentidão na digestão facilitam então para que eu tenha uma melhor nutrição. As proteínas, todos os tipos de proteína, aumenta então o nível de proteína que você consome. Os chás que a gente recomenda da fitoterapia brasileira, cana do brejo, estima de milho e agrimor, são os chás que nós indicamos para os tratamentos da síndrome de ovários policísticos. Eu espero que vocês tenham curtido essa breve explicação sobre a questão dos ovários e que isso faça com que você tenha uma maior consciência para que você consiga se autocurar, se autorregular. Beijo, beijo.